Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Estamos nessa noite aqui de quinta-feira, quando deveríamos estar lá no templo, cultuando ao Senhor, mas por conta de toda essa situação que estamos vivendo, não podemos estar. Então, estamos usando o recurso que o Senhor tem nos dado, desse tempo nosso, da pós-modernidade, para nos comunicarmos via internet. Então, a paz do Senhor seja com você, cada um dos que estão nos ouvindo nessa noite, você que está no seu lar aí, no seu sofá, na verdade todos estão na sua casa, né? Para estar em casa, e queremos aqui aproveitar essa noite para exaltar o nome do nosso Senhor. Então, a paz de Cristo Jesus seja com você, meu irmão, os nossos de 70, 80 anos, 90 anos, nossa turma de idade intermediária, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Ei, criançada, estou com saudade de vocês, meus irmãos. Como a gente sente falta, e a cada dia que passa a gente sente falta de encontrar, de estar perto dos nossos irmãos. Então, estamos aqui nessa noite para exaltar o nome do nosso Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, abrindo o culto nessa noite aqui. E depois você vai poder compartilhar, ou já vai compartilhando aí. Nós estamos ao vivo no Face, como também estamos pelo Instagram. E nós queremos orar ao Senhor. Bendito Deus, bendito Senhor, Deus de nossos pais, Deus de nosso Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus eterno, nós estamos na Tua presença. E queremos aqui nessa noite adorar o Teu nome, quando estamos, primeira igreja cristã evangélica e tantas outras igrejas nessa noite, confinados em casa, o templo fechado, mas a igreja aqui funcionando, mas a igreja agindo, adorando, conversando com Deus e estudando a palavra. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos que aceites o culto dessa noite, que estamos fazendo, Senhor. Mesmo não estando juntos fisicamente, mas juntos na intenção, no propósito, na ação de adorar o nome do Senhor. Assim entregamos essa noite, soberano, ao Teu nome, ao Teu louvor eterno, o culto, os louvores, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos cantar ao nosso Deus, alguns cantos de louvor, um cântico congregacional. Eu convido minhas ajudantes de música que estão aqui, preparadas para cantarmos. O primeiro cântico fala de um Deus que Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Cântico muito conhecido. Então cantemos adorando ao Senhor, a intenção de adoração, de louvor, porque Ele é o alfa e o ômega. Os anjos adoram o nome dEle lá nos céus, e nós nos juntamos aos anjos e adoramos aqui também. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Estar assentado no trono, sempre reinando, soberano.
Quantos podem dizer amém? Assim seja, assim seja. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos cantar o cântico que fala, é um do cantor cristão. Vamos cantar um hino do Inário, do cantor cristão, o 162, que fala de oração, vigiar e orar, bem de manhã, ao meio-dia e à noite, devemos orar ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele nos manda fazer isso, amém? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhor, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração em vida guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, após os seus lugares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, teu inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Obrigado, meninas, e a minha, Natácia. Queridos irmãos, nós queremos fazer uma oração ao Senhor antes de lermos a palavra. E nesta oração, queremos orar ao Senhor pela vida. No final nós queremos fazer uma oração de consagração de nossas vidas ao Senhor. Mas agora nós queremos fazer aquela oração de intercessão pelos os nossos queridos, pelos enfermos, que estão enfermos mundo afora, pelos enfermos do coronavírus. Quem está enfermo do coronavírus é uma situação que parece que não tem, é uma doença que não tem cura, como que as outras doenças todas têm cura. O câncer não tem cura, outros não têm cura, mas a pessoa está lutando contra o câncer, o coronavírus está se lutando contra ele, e em todas essas situações de enfermidade tem um Deus acima dela, acima do câncer, acima do coronavírus, acima de todas essas coisas, tem o nosso Deus, tem o Deus eterno. Então, nós queremos orar por todos aqueles que estão vivendo um momento de enfermidade. A mãe da irmã Silvanei está enferma. Nós temos uma irmã do irmão Beto, que fez uma cirurgia hoje. Queremos orar por ela, para que o Senhor a abençoe. E por os nossos queridos que são da área de saúde, que estão nos hospitais. Passamos uma lista para os irmãos sobre irmãos da igreja, filhos de parentes da igreja que trabalham, que estão em quarentena, trabalhando em hospitais, pedindo ao Senhor por eles. Amém? Querido Senhor, nós te apresentamos, Senhor, nesta hora,
o nosso Brasil, Deus eterno. Te apresentamos nossa nação brasileira. Deus, eu te apresento todas essas situações. Abençoa, Senhor, que o emprego seja mantido, Deus, que o meu irmão desta igreja, você, aquele que está me ouvindo, que esteja desempregado, possa o Senhor abrir uma porta de emprego. Tu és o Deus que trabalha na tempestade, Tu és o Deus que tem os teus pés acima, anda com teus pés nas nuvens, Tu és o Deus acima dos mares, Deus, Tu és o Deus acima das circunstâncias. Abençoa, Senhor, esse meu irmão, esta minha irmã que está me ouvindo, aquele membro da igreja, da nossa igreja, uns que estão trabalhando, Deus, lá nos Estados Unidos, que moram lá, outros que estão, Senhor, como estagiário em um hospital, os que estão na frente, meu Deus, como enfermeiros, como técnicos, como médicos, como, Senhor, administradores em hospitais. Nós temos todas essas categorias em nossa igreja, meu Senhor. Abençoe, meu Pai amado, cada um deles, meu Pai santo, esta enfermeira, esse técnico, esta médica, este médico, essa pessoa que está convivendo no administrativo de hospital, que é um servo teu. Ó Deus eterno, abençoa meus irmãos. Quero te pedir, meu santo Deus, por os enfermos de outras enfermidades. Deus, eu te apresento a mãe da irmã Silvanei. Deus, vá com tua mão de poder, abençoa a nossa irmã. Abençoe, Senhor, restaura a irmã do irmão Beto, que fez uma cirurgia hoje. E assim, Deus, eu te apresento cada um que está, Senhor, acamado naquele leito de hospital, que a tua bênção esteja sobre eles. Assim eu te peço, no nome poderoso de Jesus, por fé, oramos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. E versículo 17, Mateus 21 e 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui para nós. Mateus 21 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. E cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Olha só, querido irmão, o que acontece aqui nessa parábola. Nós temos aqui a conhecida maldição da figueira, a figueira infrutífera, coisa assim. Então, acontece que essa ação, que nós queremos tirar lições para nossas vidas, dessa passagem emblemática que a gente fica perguntando, por que essa situação, por que essa história? E eu sei que o Senhor tem lições para nós. Queremos primeiro aprender com essa passagem aqui, sobre a árvore, o significado dessa árvore. Essa árvore, o sentido dessa figueira, ela simbolizava a nação de Israel. A nação de Israel que estava ali, e como aquela figueira que tinha muitas folhas e não tinha frutos, Jesus queria dizer, ele queria dizer que a nação de Israel, a princípio a figueira se relaciona à nação de Israel. Israel não contribuiu no seu tempo, ele não contribuiu para a evolução, para outras coisas com as outras nações. Vivia só para a sua própria formosura, Israel, a nação de Israel. Jesus chega, encontra assim a nação de Israel. Aquela árvore era uma mentira aberta. Jesus queria lançar essa mesma expressão e aplicação para a nação de Israel. Israel, para que você existe? Para que tanta coisa sem apresentar aquilo que é mais necessário? Então veja só, essa árvore significa isso, significa a nação de Israel, significa uma nação que tinha tudo para ser aquilo que ela foi feita para ser: povo santo, nação santa, povo de Deus, com o propósito de proclamar a glória de Deus. Mas Israel não fez isso. E o Senhor Jesus encontra aquela árvore e ele então ensina,
transforma o seu encontro com aquela árvore em um ensino pedagógico para todos nós. Segunda coisa que aprendemos com essa árvore é que Jesus inspeciona aquela árvore. O ato de Jesus inspecionar aquela árvore é muito interessante. Aquela árvore vivia uma anomalia. Na verdade, não era tempo de figos. Não era tempo daquela árvore estar daquele jeito, mas aquela árvore estava. Acontece isso. De repente, você encontra determinado tempo que não é tempo de laranja, mas você encontra um pé de laranja com laranja. Você encontra determinado tempo que não é tempo de manga, mas você encontra um pé de manga que tem manga. E assim por diante. Aquela árvore era comum naquela época, e nós não temos a tradição de ter figueiras em nossa região, mas a gente, ao estudar isso, a gente descobre que uma figueira, quando ela é para estar daquele jeito, folheada, cheia de folhas, era para ela dentro ter frutos. Diz que a árvore da figueira, ela está seca, sem folhas, e então primeiro ela dá flores, e aparecem ali os caroços de figos, e os figos ficam nela sem folhas. Só depois é que ela vai folhear, fica cheia de folhas, quando ela tem figos. Então, o que era natural? Era quando se via uma figueira toda cheia de folhas como aquela, era para ela, dentro dela, ter figos. Jesus chega lá na certeza de encontrar frutos. O texto diz: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas. Jesus tinha a intenção de encontrar ali, naquela árvore, alimento para comer. Diz o livro de Marcos capítulo 11, versículo 14, que Jesus de longe avistou toda a folhagem daquela figueira. E ele se aproxima para ela, na ideia de encontrar frutos, de achar figos, e não encontra. Mas que coisa, meu irmão! Então, Jesus não encontrou nada de figos naquela árvore. Antes dos figos, antes das folhas, era para ter figos. Antes da aparência de formosura, era para ela ter dentro dela. Antes da folhagem, era para ter conteúdo. Isso é muito instrutivo para nós, meus irmãos. É interessante como essas passagens da Bíblia, tudo que tem na Bíblia é instrutivo para nós. Tudo que Jesus queria naquela manhã era achar frutos naquela figueira. Tudo que Jesus queria achar no ato de inspecionar aquela árvore era achar frutos nela. E ele não achou. O que Jesus acharia em nós, queridos irmãos, se ele viesse nos inspecionar? O que ele acharia em nós? Acharia porventura em nós muitas folhas? E ter folhas, diga-se de passagem, não está errado, pelo contrário. As folhas, elas representam a estrutura externa. As folhas representam todo o arcabouço que nós temos de frente, tudo aquilo que é visível, e isso não está errado. A árvore ter folhas, Jesus não amaldiçoou aquela árvore só porque ela tinha folhas. E a folha, traduzindo para nós, não está errado o frequentar aquilo que está relacionado a nós, que é relacionado à aparência, ao que é visível, ao que é tangível, o que está à vista. Frequentar a igreja, fazer profissão de fé, se batizar, ceiar, fazer ministrações, tocar, cantar, dirigir, fazer essas coisas. São coisas aparentes, são coisas que são visíveis, são folhas. E isso está errado? Não, não está errado de jeito nenhum. O que Jesus queria daquela árvore, ele queria mais do que folhas, ele queria mais do que formalidade, mais do que estética, do que aparência. Jesus queria
figos, frutos, conteúdo. Jesus queria que aquela árvore estivesse dentro dela, aquilo que vai além das folhas, que vai além da aparência, aquilo que é a essência, que é o que é mais importante. Nenhuma árvore, nenhuma raça, ninguém se sustenta só com aparência, com o que é externo. Tem que ter reprodutividade, tem que ter filhos, tem que ter frutos. Nenhum crente, ninguém na presença de Deus consegue se manter sem conteúdo. E assim o nosso Senhor encontra aquela árvore naquela situação. O nosso Senhor, Ele nos inspeciona também, dia após dia. Dia após dia o Senhor está nos procurando, querendo encontrar em nós aquilo que Ele tanto quer, que não é meramente folhas. Não estou desprezando, Jesus não desprezou aquela árvore pelas folhas. Jesus desprezou aquela árvore por lhe faltar. Também a realidade é uma mentira. Chamar-se santo sem santidade é uma mentira. Profissão de fé sem testemunho é uma falsidade, é uma inverdade. Louvor sem coração quebrantado, do que adianta ter a aparência sem humildade verdadeira, sem obediência, sem rendição? E sabe de uma coisa, meus irmãos, pense numa algo que é possível a gente fazer. É a gente ser uma árvore cheia de folhas. Pense numa coisa que não é difícil. Aquela árvore, em um tempo que não era para ter folhas, ela tinha. Mas ela não tinha frutos. Isso quer dizer que nós podemos ter folhas em qualquer tempo, mas frutos não se dá tão facilmente. O que fazer quando se vive uma situação dessa? O que fazer? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele queria daquela árvore fruto. Agora, o nosso Senhor se dirige para aquela árvore e Ele amaldiçoa aquela árvore. Ele se dirige para ela, Ele diz: fique para sempre como está. Olha só a expressão dele. Não achando folha, diz, não achando frutos nela, e não tendo achado senão folha, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Aquela figueira passou a estar para sempre do estado que ela estava, sem fruto, seca por dentro, vazia do conteúdo principal. O conteúdo exterior, formal, aparente, sem ser aquilo que era para ser, levou a ela a ser aquilo que no conteúdo dela ela era, sem vida, sem conteúdo, sem frutos. Oh, meus irmãos, como é perigoso esse estado de não frutificar, de se acostumar a ser árvore sem fruto, só com folha, só com aparência, só parecendo. Porque na intimidade o pastor não vê, ninguém vê o pastor. Na intimidade ninguém sabe quem é você na sua casa, eu na minha casa, eu no meu escritório, no meu gabinete, ninguém sabe. Mas o Senhor vê além das folhas. O Senhor vê além do arcabouço visível. Ele vê além, como diz a palavra, ele vê o coração do homem. E é aí que importa para Deus. E o Senhor Jesus Cristo se dirige para aquela árvore e disse: fique para sempre assim. Ele assim disse. Quão perigoso é não frutificar. Não aceite, querido irmão. É assustador isso aqui. O que o Senhor Jesus Cristo faz aqui. Na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca agiu de forma tão assim como ele age com essa árvore. Ele não fez isso com nenhuma pessoa, mas ele fez isso com essa árvore. Uma árvore é um ser inanimado, uma árvore, ele seca aquela árvore, ele transforma aquela árvore ali em lenha, em algo para nos dar grande lição.
para nos assustar, para nos chamar a uma realidade. Jesus quer nos acordar. Jesus queria acordar Israel para o sentido dela. Jesus quer que conversemos com Ele, que clamemos ao Senhor. O que fazer em horas como esta, se de repente se percebe que você não foi para a igreja? Quantas vezes sua cadeira vazia porque você, por uma banalidade qualquer, não foi para a casa do Senhor? Agora está aí se achando que está com saudade da igreja. Quantos passam 30 dias, 15 dias que não vão na casa de Deus? Um dia o Senhor vai lhe inspecionar, crente. Um dia o Senhor Ele nos inspecionará. E ai daqueles da quem Ele chegar um dia e Ele não encontrar fruto, Ele vai dizer: fique para sempre, porque tiveste oportunidade, tu tiveste terra, tu tiveste o orvalho do céu, a chuva, tu tiveste o sol, todas as condições de frutificar e não frutificaste. E Jesus pode endurecer-se, Jesus pode se revoltar e dizer, assim como Ele fez com esta figueira. O que fazer hoje, você que está me ouvindo via este canal de internet? Clame ao Senhor, arrependa-se ao Senhor. Unicamente o Senhor pode mudar o seu coração. Spurgeon dizia que este coração nosso, ele é duro demais, ele é difícil demais de nós mudarmos ele. Ele é tão duro, ele é perverso, ele é mau, mas o Senhor, Ele molda coração. Ele é especialista em transformar pedregulhos em obras de arte. O coração do homem é assim, o seu coração, meu coração. Mas se você o entregar às mãos do Senhor, dizendo: Deus, molda meu coração, Ele transformará esse diamante aí, bruto, em diamante lapidado. Ele transformará esse mármore aí em um mármore trabalhado. Ele transformará essa parede que está aí cheia de marcas. Ele colocará o seu sangue precioso e mudará tudo isso. Então, faça ao Senhor, diga ao Senhor: Senhor Deus, ajude-me, Senhor, a te dar frutos, a te dar figos agradáveis. Diga ao Senhor: Deus, me ajude para que eu possa ser encontrado árvore frutífera, que quando tu me inspecionar, tu saias satisfeito com as tuas mãos cheias de frutos do meu coração. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. E aí você vai ser cheio de folhas, você vai ser cheio de beleza, você vai cheio de verdor, mas estará também entre árvores, dentro, lá no íntimo, terá frutos, um coração quebrantado. Não será apenas um lábio cantando, não será apenas umas mãos levantadas, não será apenas um corpo dentro de um templo, mas será uma noite. Cada vida que está comigo nessa noite, árvores frutíferas. Deus, não nos deixe ser como aquela figueira que nunca mais frutificou. Assuste, Senhor, faça nosso coração nessa noite tremer e temer diante da verdade. Os discípulos ficaram assustados. Não nos deixe nos acostumar, Senhor, com nossas friezas, com nossas indiferenças, com nossas apatias, mas ajude-nos, Senhor, a termos um coração quente, fervoroso, cheio de ânimo em Jesus Cristo, no Espírito Santo e na Tua Palavra. Nos abençoe por Tua graça, Deus, a cada um que nos ouve, cada crente dessa igreja. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Você ouviu nessa hora a meditação sobre a figueira em que Jesus amaldiçoa. Mateus capítulo 21, versículo 17. Guarde essa palavra em seu coração. Amém.